Olá, alunos de matemática financeira, tudo bem? Então, ah, organizada aí uma pequena confusão inicial com relação a onde é que os alunos estão lotados, enfim, e tudo mais, a gente, né, conseguiu dar início então a esta disciplina, não é, pessoal? Seguinte, eu vou começar aqui com uns avisinhos para os alunos de matemática financeira, tá? Alunos de Cachoeira do Sul, essa disciplina terá aulas gravadas ou via Meet todas as semanas. Alunos, aliás, todos os alunos. Essa disciplina terá aulas gravadas ou via Meet todas as semanas. Antes das provas, nós teremos aulas para revisão presenciais, ok? Aos alunos de Cachoeira do Sul, provas aos sábados, de acordo com o nosso planejamento, ok? Alunos de TAPES, Encantado, Sananduva ou de outras regiões, as provas são agendadas na unidade de vocês. Nós temos duas provas, elas estão dentro do plano de ensino. Por favor, verifiquem as datas das provas e aí prestem atenção lá no nosso grupo de WhatsApp para vocês ouvirem os recadinhos, tá bem? Não esqueçam de fazer o meu pedido lá da primeira aula, por favor, apresentem-se. Digam lá no grupo quem vocês são, de que unidade vocês são, para que eu consiga me organizar, ok? Porque este semestre vai ser um pouco confuso aí de unidades e alunos de diversas regiões com provas presenciais, ok? Fora isso, tudo tranquilo. Vamos falar então de matemática financeira. Afinal, o que é matemática financeira? Que bicho é esse de matemática financeira? Primeira coisa importante aí a ser dita, tá? Que já me perguntaram, vou poder usar a calculadora na prova? Vai sim. Vou poder consultar materiais na prova? Vai sim. A gente não vai, de maneira alguma, fazer uma prova que você não pudesse cumprir ela se você tivesse lá no seu ambiente de trabalho. Eu quero aqui que vocês aprendam para a vida de vocês a importância da matemática financeira e da sua utilização lá, dentro dos processos da vida de vocês. Eu não quero que ela seja dissociada disso, porque é importante vocês entenderem para que ela serve. Por favor, verifiquem na aula 1 que eu explico o primeiro trabalho da disciplina, porque ele é muito importante, vocês precisam efetuar ele. E a primeira parte dele, que já foi postada lá, eu acho que vocês não fizeram, né? Que é de organizar, então, escolher algum, escolher algum tipo de transação bancária e criar um trabalho sobre ela, né, relacionada a ela, tá bem? Então, assim, não esqueçam disso, tá? Não deixem de fazer isso. O trabalho pode ser feito em grupo, tá bem? E ele equivale a 1/3 da nota da disciplina. Os outros dois são provas, mas este trabalho é importante, ok? E ele está descrito lá na primeira aula. Matemática financeira não é matemática básica. Então, a gente provavelmente vai partir do pressuposto que vocês sabem fazer operações como mais, menos, vezes, dividir e porcentagem. E que vocês sabem trabalhar com planilhas de Excel. Se vocês não sabem, aí vocês têm que ir lá, socorro, professora, porque eu não sei. Socorro, eu não sei, eu preciso de alguma mãozinha, eu preciso de uma ajuda para entender. E aí vocês têm que falar comigo sobre isso, tá bem? Porque daí a gente vai postar algum material sobre isso e a gente vai de repente se reunir para falar sobre isso, tá bem? Para eu explicar um pouco melhor para vocês. Mas eu preciso aí de sinceridade dos alunos inscritos nessa disciplina, que são vários, ok? Então, a história da moeda, não é importante a gente perceber quando é que a gente começou a pensar em transações econômicas e a partir daí é que elas começaram ou se tornaram úteis a ponto de serem uma disciplina de graduação quando você fala em empresas. Então, a gente está estudando aí administração e a gente entende que é importante saber fazer matemática financeira. Por que que é importante? A gente pensar inútil essas cadeiras de matemática? Não, a gente vai precisar aí organizar dentro da nossa empresa empréstimos, a gente vai poder ter que trabalhar com amortização de empréstimos, com financiamentos, com um catatal aí de transações e todas elas, né, são organizadas e todas elas então são organizadas, né, dentro de regras
que a gente vai aprender nessa disciplina. Então, se antes as trocas ocorriam através de escambo e a gente tem aí como primeiras moedas, ou as primeiras moedas, vocês estão vendo aqui as fotinhos dela, pecúnia, e aí depois pecúlio, e depois inclusive conchas e pedras, até que a gente tem ali talentos, dracma e denário, que são primeiras moedas e que foram utilizadas para efetuar as transações. A gente tem que pensar nelas como uma forma, sempre a gente vai falar disso quando falar de juros compostos já, mas sem pavor, tá? De pagamento à vista, mas quando a gente está falando de empresas no geral e mesmo na nossa vida pessoal, né, quem é que não utiliza cartão de crédito? Cartão de crédito é um modelo de pagamento a prazo, né? E a gente paga por ele por quê? Porque a gente tem que pagar o empréstimo que a gente faz ao fato de que a empresa está recebendo naquele momento. Não é bem verdade isso, porque a empresa não recebe naquele momento, mas digamos que recebesse. Ela está recebendo naquele momento um pagamento que você vai fazer só daqui a 30 dias ou daqui a um determinado período dentro da tua conta. Nas organizações, nas empresas acontece o mesmo para todas as transações que ocorrem. Por isso é que o administrador, e principalmente se ele tem aí uma aptidão maior para a área de finanças, ele precisa então compreender, né, da matemática financeira para entender todo esse escopo de transações que estão sob a júdice ali dele dentro de uma organização. A moeda, portanto, ela possui basicamente duas funções. A moeda pode ser um meio de pagamento, quando eu falo moeda, dinheiro, papel, Pix, né? Qualquer transação que envolva um valor monetário ir de uma pessoa, uma organização a outra. Né? Então, ela pode ser um meio de pagamento à vista ou uma reserva de valor sempre que há um prazo para que esse pagamento seja efetuado. E porque nós estamos aí falando de empresas e organizações que visam lucro, sobretudo, essa reserva de valor, quando o valor não é à vista, sempre deve ser calculado o preço que se paga por manter esse dinheiro aqui ou por efetuar essa transação ao longo de um determinado período. E é disso que trata a disciplina de matemática financeira. Então, falando de uma forma histórica, o surgimento do crédito e do sistema financeiro, ele não é atual. A gente imagina que após a Revolução Industrial, a gente começou a trabalhar essas questões de sistema financeiro e crédito, né? E relacionado a longo prazo, inclusive, mas não é verdade. A gente tem lá letras de câmbio datadas do século XIV, né? E lá no direito romano, a gente já previa que isso, punições, né, para pessoas que não pagassem ou não quitassem as suas dívidas. Então, não é uma função atual, digamos assim, da moeda a matemática financeira. Historicamente, é uma das mais antigas na realidade. Então, para entender isso de uma forma simples, o crédito e o juro. O crédito ele é associado ao tempo e o juro é a compensação por este tempo decorrido. Então, quando a gente pensa lá, eu comprei um carro no valor de 50 mil reais, uma entrada de 15 mil reais. Digamos que eu tenha juros sobre 10% do valor total restante. E eu vou pagar ele em 12 vezes iguais. Qual seria este valor, né, que eu vou pagar em 12 meses? A gente vai considerar os 10% sobre o valor restante dos 35 mil que tem ali e dividir em 12 vezes. Não é bem assim, não é? A gente vai lá aprender em juros compostos, que tem uma formulazinha que a gente usa para calcular ele, porque se a gente faz isso, a gente está falando em juros simples e não juros sobre juros, que é ao longo do tempo. Mas essa é a ideia do juro, não é? O juro é a compensação pelo tempo que a gente efetua a transação. Se a gente vai pensar em questões econômicas, né? Para que a gente precisa fazer isso? Basicamente por conta da inflação, né? As coisas mudam de valor, a moeda muda de valor, a gente já não consegue comprar os mesmos produtos com a mesma quantidade de moeda
hoje do que conseguia há 2 meses atrás, quanto mais há um ano atrás e quanto mais há 30 anos atrás, quando a gente fala em financiamentos. Porque financiamentos bancários, por exemplo, para casas próprias, eles chegam a 35 anos de idade. Então, como é que você vai fazer esse cálculo? O que que você vai colocar de índice ali para que não seja um negócio ruim para aquele que está intermediando o negócio? Porque vejam bem, quem compra e quem vende no geral, quem compra uma casa vai adquirir alguma coisa, a casa e uma dívida, e quem vende a casa vai se desfazer de alguma coisa, a casa, e vai adquirir, então, ou vai ganhar um dinheiro para isso. Se ele vendeu por 200 mil, digamos assim, ele vai receber aquele valor. Quem vai ter a dívida de 200 mil é a pessoa que comprou a casa com o banco, que aí fica proprietário da casa até que essa dívida seja quitada, não é? Porque a casa é a própria garantia. E como é que o banco vai fazer esse cálculo? Então, ele vai utilizar das fórmulas de matemática financeira para decidir quais são os valores que ele vai cobrar dessa pessoa por ter emprestado esse dinheiro para que ela conseguisse quitar essa dívida antes do tempo, já que diretamente ela não ia conseguir fazer isso com o proprietário, não é? As instituições, então, de intermediação financeira, a gente chama de agentes superavitários, poupadores, né? Então, a gente tem lá a ideia de que eles têm receitas maiores do que os gastos. E os agentes deficitários, nesse caso, que são os consumidores, têm os gastos, então, maiores do que suas receitas. Os investidores, então, quando eles possuem recursos insuficientes para qualquer atividade produtiva que pretendem fazer. Esses agentes de intermediação financeira, os bancos financeiros, distribuidoras e corretoras, é que fazem essa transferência dos agentes superavitários aos agentes deficitários, aqueles que precisam, e seja em forma de empréstimo, de financiamento e de qualquer outro tipo de transação existente aí que envolva a chancela, né, de valores para as instituições bancárias. Então, o conceito de matemática financeira surgiu para estabelecer regras que vão quantificar os valores envolvidos nestes contratos e organizar as razões entre tempo e juros, e diz quanto vale o dinheiro, considerando então o tempo e os juros decorrentes. O administrador financeiro, nesse caso, então, ele tem como papel controlar essas áreas relacionadas tanto à contabilidade de custos, a finanças, a pagamento de impostos e a sistemas de informações gerenciais também. E aí, então, áreas como tesouraria, administração de caixa, créditos das empresas, planejamento financeiro e despesas de capital. Então, a matemática financeira vai abraçar toda essa gama, né, que diz de administração financeira. Mas vejam só, não confundam matemática financeira com administração financeira das empresas quando a gente está falando de índices ou indicadores para valorar as organizações das empresas, que é diferente de estudar ou de compreender as transações que as empresas fazem. É isso que a gente faz em matemática financeira. Em matemática financeira, a gente verifica, não é, como é que a gente faz cálculo para transações das empresas. Em administração financeira, a gente verifica o valor das empresas, das instituições, das organizações financeiras, a gente calcula quanto elas valem. E em análise de balanço, a gente faz a mesma coisa para as demonstrações contábeis das organizações, ok? São 3 áreas um pouco diferentes. A administração financeira, ela não está conectada com a contabilidade de forma alguma, ok? A contabilidade está conectada com a área de administração financeira e com a área de análise de balanço. A matemática financeira, ela é muito mais voltada para o individual, né, para cada um, e também muito mais voltada para verificação de pequenas transações, né, e de uma conta específica, que são as contas banco e as contas relacionadas dentro do ativo a conta banco e dentro do passivo a conta de empréstimos e transações bancárias. Então, o administrador financeiro, nesse caso, vai tomar decisões relacionadas ao orçamento, estrutura e administração de capital de giro, e aí, portanto, entender, né, quais transações causam impactos econômicos e financeiros maiores
você consegue a partir do entendimento de matemática financeira também. Então, as áreas de finanças, a gente tem ali finanças corporativas e empresariais, investimentos, instituições financeiras, finanças internacionais. Qual o investimento que eu faço a longo prazo? São as perguntas que a gente consegue responder na matemática financeira. Como é que eu vou obter financiamento para investimentos a longo prazo? Como é que eu vou administrar atividades cotidianas da minha empresa? Por que eu vou estudar finanças, então? Eu vou estudar para compreender estratégia, tanto empresarial quanto pessoal, e aqui eu vou puxar assim para a individualidade para vocês. Eu acho que para a vida de vocês, matemática financeira é muito importante, porque ela é pautada e organizada aí por pequenas transações que causam impactos financeiros e que nem sempre vocês conseguem compreender, né, com exatidão como é que eles acabam causando prejuízos, digamos assim. E claro, para dentro das organizações, porque tudo aquilo que a gente estuda no micro, né, a gente pode passar também a entender no macro dentro das empresas, dentro das organizações, né, em ambos os casos. O problema, então, é maximização de lucros. Então, a gente está falando aí, então, de trabalhar a matemática financeira para que os lucros sejam maximizados. Então, a gente vai falar aí de maximização de lucros, né? E a gente tem aí um dilema que é o problema de agency, né? O que é o problema de agency? A gente está citando ali Steve Jobs, por quê? Porque o problema de agency tem a ver com quando os administradores da empresa, quando os gestores, quando os proprietários ou acionistas colocam os seus objetivos pessoais à frente dos objetivos da empresa, não é? Esse é o problema de agency. Porque a gente está falando aí do Steve Jobs, porque na realidade tem todo um dilema relacionado a isso, né? Mesmo que ele tenha sido proprietário, e fundador da Apple, durante um período ele foi considerado um problema de agency dentro da empresa, porque a empresa considerava então que ele colocava as suas vontades acima das vontades ou daquilo que era mais importante para a organização, para a Apple. E isso fez então com que ele fosse afastado em algum período. Por que a gente está falando disso agora? Porque matemática financeira vai falar justamente disso, não é? Vai falar sobre como é que você calcula o que é melhor para a organização em termos de decisão. A gente decide que vai fazer um empréstimo, decide que não vai fazer, decide o que é que vai fazer dentro da organização. Quando você toma essa decisão, você precisa tomar essa decisão pautada nos interesses da organização, do que é melhor para ela, e não do que é melhor para mim como pessoa, mesmo que eu seja administrador da empresa. Bom, então é isso, né? Matemática financeira não é difícil, tem fórmulas. É preciso que vocês compreendam que significa essas fórmulas. É preciso que vocês façam os exercícios que nós teremos sempre antes das provas. E fazendo os exercícios, aí é uma barbada, né? Porque nós teremos aí provas com consulta em que vocês poderão praticar ali dentro da sala de aula a aplicação de fórmulas para resolver problemas que podem ser resolvidos na vida real também. Então é bem bacana, eu espero que vocês gostem. Beijos! Aproveitem a aula, estudem, leiam o capítulo de hoje. Até a próxima aula sobre juros simples.